Em Dia com a Notícia. O quadro Em Dia com a Notícia vai ao ar às segundas e quartas-feiras durante o programa Jornal da Cidade, para abordar assuntos ligados à administração pública. E hoje conversaremos com a secretária de Saúde e Ação Social de Andradas, Márcia Fernandes de Andrade Gonçalves, que irá falar sobre sarampo e também sobre a campanha de vacinação antirrábica. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, a todo o pessoal aqui da rádio, e eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Márcia, realmente a questão do sarampo, às vezes as pessoas não estão muito bem antenadas sobre isso, mas no estado de São Paulo, de Campinas para cá, várias cidades aí registrando casos de sarampo. A gente vê pelo noticiário, né, que já são 500 casos, né, notificados no estado de São Paulo, e a proximidade nossa e o fluxo, né, de ida e vinda com o estado de São Paulo, nós somos o limite aqui de município, então a gente tem que estar bem prevenido, né, com a questão da vacinação, para não correr risco de acontecer, né, de haver casos aqui também no município. Até atuar como uma barreira para não chegar em Minas Gerais. Exatamente. Não é? E ontem, sobre isso, em Pouso Alegre, você participou de uma reunião, Márcia? Isso, a gente tem lá em Pouso Alegre uma reunião mensal, né? E ontem ela foi mais direcionada para essa questão da campanha de vacinação. E foi muito boa a orientação que a gente teve, tanto do COSEMES como da regional, na questão tanto do sarampo quanto da antirrábica. Porque a questão do sarampo, a gente já vem há algum tempo esboçando uma lei, um pedido de lei para o municipal, para que no ato da matrícula escolar seja exigido a vacinação completa da criança. Então, a gente já tem vários municípios que estão elaborando e outros que já elaboraram essa lei, mas havia alguma restrição, algum caso de um entendimento diferente em um município e em outro, por parte do judiciário. Mas, diante dessa situação, né, que a gente vê que é grave, né, dessa questão do sarampo, e não só do sarampo, né, que a gente, infelizmente, percebe a resistência muito grande de alguns pais em não fazer a vacinação dos filhos. E por isso, por N motivos, né? Cada um justifica por um motivo. Mas diante desse caso, né, que é grave, vários municípios, o Ministério Público tem solicitado e orientado os prefeitos para que elaborem essa lei. A gente já está com isso bem adiantado, já há algum tempo a gente vem sentindo essa necessidade. Então, o setor jurídico já está trabalhando nisso, para a gente vincular, então, a efetivação da matrícula escolar à carteirinha, uma declaração da Secretaria de Saúde que aquela criança está com as vacinas em dia. Então, no caso, né, se a gente está estudando qual vai ser o formato, mas o que me parece mais viável e prudente é que a família se dirija a uma unidade de saúde. Hoje a gente tem a vacina em 4 pontos na cidade, né? Qualquer uma dessas unidades teria condição tem condição de avaliar essa carteirinha e, naquele momento, emitir uma declaração, certificar que aquela criança está em dia com a carteira de vacinação. E se não estiver, coloque em dia e aí, então, essa declaração vai ser, ou declaração, ou uma certificação, a gente ainda não tem isso muito bem definido. Vai ter posse desse documento para aí, então, se dirigir à Secretaria de Educação ou à escola e fazer, então, a matrícula da criança. Mas se algum pai se recusar a vacinar seu filho, como ficaria a situação dessa criança? Nesse caso isso, de né? recusa também, o jurídico está avaliando, né, porque existe um termo de recusa também já previsto, né, pelo Ministério da Saúde, um termo de recusa, responsabilização pela não aplicação da vacina, né, mas aí envolve também um entendimento, talvez de conselho tutelar, enfim.
de várias outras esferas, então tudo isso está sendo analisado pelo jurídico, mas assim, a gente já está com esse pedido de lei bem adiantado, esse formato bem adiantado já, para a gente tentar fechar essa questão da vacinação antes do período de matrícula escolar, ainda esse ano. Ou seja, o período de matrícula começa o quê? Em setembro? Outubro. Outubro. Márcia, no que se refere ao sarampo, o que de efetivo Andradas pode fazer para que a doença não chegue até aqui? E você sabe se ocasionalmente ou anualmente são registrados casos de sarampo em Andradas? Não tem registro. Não tem. Não. É a prevenção, né? A primeira e a melhor forma é a vacinação, né? Lavar bem as mãos, tudo isso, cuidados básicos, mas assim, é a vacinação mesmo. Certo. Ou seja, quem não se vacinou contra o sarampo, vamos se vacinar. Tem que correr numa unidade de saúde, a vacina está disponível e vamos providenciar essa vacinação para a gente não ser pego de surpresa, né? Porque nem vai ser uma surpresa, porque quem não está vacinado está correndo risco, né? E, então a gente pede para que a população também faça a sua parte e procure uma unidade de saúde. Como eu disse, hoje a gente está com 4 pontos de vacinação, né? Então os 3 PSFs e mais o materno. Então que procurem uma profissional da saúde para avaliar essa carteirinha e ver a necessidade de fazer a primeira dose ou reforço e para ser bem orientado. E quem é que pode se vacinar? São crianças de qual idade? E se algum adulto quiser se vacinar, ele pode também? Pode se vacinar. Até 29 anos, o correto é a pessoa ter 2 doses da vacina do sarampo. Então, é a criança com 1 ano, depois com 15 meses, e até os 29, ela tem, né, que ter preconizado que ela tenha 2 doses da vacina. E, assim, às vezes, num caso da pessoa acima de 50 anos, já é mais complicado, porque ela precisaria de uma avaliação médica, e a gente supõe também que ela já tenha tido contato com a doença até chegar nessa idade. Mas, assim, qualquer caso de dúvida, pode procurar qualquer profissional nos postos de saúde, no materno, que a gente avalia a carteirinha, faz todas as orientações. No caso dessas doenças que estão sendo registradas no estado de São Paulo, a maioria das pessoas que contraem o sarampo são crianças. São crianças, isso. E tem casos de jovens também, que também não fizeram a vacina enquanto na idade que... As pessoas tendem a pensar que o sarampo é uma doença... erradicada, né? Ou mesmo que não traz maiores consequências. Isso é verdade? Não, mas o sarampo é uma doença perigosa, sim, muito perigosa. Ela precisa ser prevenida e, né, infelizmente, quando adquirida, tem que ser tratada. Procurar o profissional, né, um médico, num posto de saúde, se tiver alguma questão de febre, de manchas na pele, qualquer coisa, procurar um profissional, um médico. Eu lembro quando a gente era criança, um primo, um irmão pegava, a família inteira pegava, né, Francisco? O contágio, né? é muito, né, é muito alto. Falavam que pega uma vez, não pega mais. Nem sei se isso é verdade. Você né, adquiriu a doença, então você já está protegido. Ô, Márcia, vamos falar da campanha antirrábica agora? Vamos falar. Está acontecendo na zona rural de Andradas já há cerca de 15 dias aproximadamente. O que você pode falar sobre isso? Então, esse ano, os municípios foram surpreendidos pelo posicionamento do Ministério da Saúde, que veio a comunicar que a vacinação, as doses de vacina, ela vai ser disponibilizada apenas para os animais da zona rural. Então, são 2 laboratórios que fornecem para o Ministério da Saúde. Esses 2 laboratórios tiveram problemas, um por motivos de reforma, outro por algum outro motivo, enfim. Eles não forneceram o quantitativo de vacina que todo ano é utilizado para vacinação dos animais da zona rural e da zona urbana. Então, a orientação da regional e do COSEMES também, ontem, em reunião em Pouso Alegre, a gente estava aguardando até para poder explicar melhor para a população, aguardando o posicionamento, né, deles também, para poder trazer isso para a população. Então, o que acontece? Tem município
que fica desesperado e fala assim, ó, não, nós vamos comprar a vacina, como aconteceu. Tem município que adquiriu a vacina. Para você adquirir a quantidade de doses, que no caso Andrades precisa, então você teria que passar por um processo licitatório, né? E, segundo o posicionamento da regional, a qualidade, a segurança, a qualidade atestada da vacina são desses 2 laboratórios que fornecem para o Ministério. Então, a gente abriria uma licitação, é lógico que teria que comprar pelo menor preço, e isso poderia trazer vários riscos, né? Algum animal vir a morrer, você não pode adquirir essa vacina com o recurso da vigilância, você tem que adquirir com recurso próprio, mas a orientação é que os municípios não adquiram a vacina. Os que adquiriram com o recurso vinculado, inclusive, vão ter que devolver o recurso para a conta vinculada do Ministério da Saúde, porque o município não tem autorização para fazer a compra desse excedente. Então, a orientação é que sejam vacinados os animais da zona rural, por uma questão assim de contágio, de contato com morcego, né, de gado e tudo mais. Havendo aí a sobra de vacina, então, mas desde que comprovado, né, que a gente tem todos os registros. Por exemplo, o município de Andradas vai vir 3.500 doses, ou né, outro município vai vir. Tudo isso é baseado em dados epidemiológicos. Todo ano a gente faz a campanha e informa o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado, de quantos animais foram vacinados, quantos na zona rural, quantos na zona urbana. Então, toda essa decisão foi tomada em cima de dados epidemiológicos, né? E como não há registro de raiva na zona urbana, então o Ministério da Saúde entendeu que, diante da situação, seria melhor priorizar a vacinação dos animais da zona rural. Direcionou ali onde é mais necessário. Uma dúvida, todo ano o animal tem que ser vacinado? Todo ano. Não é uma vacina que pode ser feita por um espaço de tempo maior do que esse? Então, a prevenção a gente faz todo ano. Já aconteceu de ter ano que nem os animais da zona rural foram vacinados, porque não havia vacina. Mas esse ano, então, conseguiu, né, limitar esse atendimento só mesmo para a zona rural. E não é um motivo, por exemplo, financeiro. O Estado não está deixando de fornecer essas vacinas, então, por falta de dinheiro, e sim porque o laboratório não está produzindo aquilo que o Estado precisa. Isso. Nesse caso, nem é o Estado, é a União mesmo, o governo federal que providencia toda essa questão da vacinação. E, infelizmente, mas, por outro lado, também existe a questão epidemiológica, dados epidemiológicos, né, que realmente não registraram. Então, mas nesse meio tempo, também, se uma pessoa for mordida por algum animal, tem que seguir o que vem no protocolo, observar o animal 10 dias, né, e tudo mais, para poder também procurar o posto de saúde, né? Então, a gente tem que tomar certos cuidados, né? Porque realmente vão ser menos animais vacinados. Houve até uma nota que a Prefeitura divulgou há alguns dias, dizendo para as pessoas tomarem um certo cuidado. Isso. Né? Principalmente na hora de se aproximar de algum animal desconhecido. Isso. A gente está, infelizmente, com uma dificuldade com alguns soros, algumas vacinas, então é preciso tomar cautela, cuidado, evitar, né? Exatamente.